compilação de revelações, brincos, acessórios, roupas, joias, perfume, cosméticos, vistos no inferno, materiais de Satanás. Usando coisas de Satanás. Vejo muita juventude aqui. Neste momento em particular, eu não tinha maquiagem, mas eu não sei como eu teria ficado ali diante dos olhos de Jesus com maquiagem. Eu estava diante de Jesus de calças, não de vestido, e não consegui olhar para o rosto dele. Eu estava tão envergonhada. Eu senti que estava desamparada. Contudo, eu tive a oportunidade de servir a Deus, e poderia ter vivido para Deus. Eu sabia disso, e quando percebi isso, abaixei a cabeça. Eu estava tão envergonhada. Eu olhei para Satanás novamente e vi muitas coisas em seu corpo. Você sabe como os americanos fazem muitos buracos em seus ouvidos, às vezes 8? Foi assim que Satanás estava com muitos brincos. Ele tinha muitas joias, maquiagem e colares presos nele. Eu também tinha essas coisas. Eu tinha tudo que você poderia imaginar. Mas quando vi isso, pensei: não consigo entender isso. Eu nunca pensei que Satanás teria todas essas coisas. Eu estava com tanto medo porque eu também tinha tudo isso. Satanás tem essas coisas e eu tinha caixas disso em casa. Eu gastei centenas de dólares nisso, e vejo que Satanás tem essas coisas. Eu não achei que o Senhor iria me dar misericórdia por causa disso. Eu pensei: meu fim é o inferno. Eu sou digna de ir para o inferno. Eu não servia a Deus, e Satanás tinha tudo isso. Ele ficou lá tão orgulhoso como se quisesse fazer o mal. Ele andou pela estrada através das pessoas. Todos nessa estrada tinham algo de Satanás. Eles apenas pegaram essas coisas e colocaram em si mesmas. Lembro-me de pensar que Satanás não teria o suficiente para todos, porque eles queriam muito, mas ele tinha o suficiente. Minhas irmãzinhas e irmãos mais novos. Hoje Satanás está oferecendo isso a você. Ele diz: tome isso, não é pecado. Contudo, mais tarde, você entenderá que isso significa muito em sua vida espiritual. Como eles aceitaram isso dele, eu queria gritar. Como isso pode acontecer? Eu estava com tanto medo que ele me notasse ali. Eu até vi algumas irmãs mais velhas que eram profetas, vindo e pegando coisas de Satanás. Mesmo essas irmãs, com os dons do Espírito, lutaram para obter essas coisas de Satanás, um por cima do outro. Quando ele chegou perto de cada um, ele deu um tapinha no ombro deles, e eles acenaram de volta em concordância. No entanto, ele só quer suas almas. Eu não sei por que eles não viram o rosto dele. Demorou muito tempo para Satanás distribuir todos esses adornos para todos. Então ele voltou e me notou. Eu fiquei na beira do inferno com duas pessoas, o anjo e Jesus. O anjo ficou perto de mim com a mão no meu ombro. Quando Satanás voltou seu rosto para mim, ele me olhou com mal. Eu estava com tanto medo quando ele veio para mim. Ele tentou me dar tapinhas no meu ombro, mas não conseguiu porque a mão do anjo estava em mim. Ele se aproximou de mim e disse com orgulho: por muito tempo eu queria a sua alma. Comecei a chorar e disse: não, você nunca vai pegar minha alma. O anjo ficou em silêncio. Eu gritei: não, eu nunca vou te dar a minha alma. Satanás abriu a boca e disse: a palavra de Deus diz: qualquer roupa de homem sobre uma mulher é uma abominação para Deus. O que eu poderia dizer quando ele citou a palavra de Deus? Eu já tinha ouvido isso muitas vezes de velhos irmãos e irmãs. No entanto, eu ouvi outra voz na terra que me disse: não é um pecado. Não é pecado ter adornos, vestir calças. A esposa do pastor usa. Se estiver tudo bem para os outros,
Tudo bem para você também. Há uma irmã que canta no coro e usa calças, então não é pecado. Hoje Satanás oferece isto, mas mais tarde, ele dirá: a palavra de Deus diz, tal e tal. Eu não sabia como escapar dessa situação. Eu sabia que estava perdida. Eu sabia que era culpada de tudo. Nesse lugar, eu não sabia o que dizer. Eu quero encontrar os pastores que me fizeram tropeçar, ou os irmãos e irmãs que me fizeram tropeçar. Agora era só eu e minha vida. Eu tinha ouvido essa voz de aviso muitas vezes antes, mas não obedeci e não escutei a palavra de Deus. Meus pais me disseram muitas vezes para fazer o bem. Meu pai era muito bom, um homem gentil. Ele me pediu muitas vezes para não usar maquiagem e calças. Ele me disse para colocar minhas roupas em ordem quando eu fosse à igreja. Ataquem cristãos a partir de produtos de beleza. A serviço da rainha, tivemos que conquistar almas, neutralizar e combater a vida de oração dos cristãos. Nós tínhamos um arsenal de objetos malignos para as mulheres. Tudo o que tem ligação com a moda, batom, roupas modernas, cabelo falso, etc. Toda mulher que usa esses presentes ou coisas que vendemos, não podia orar ou se concentrar em oração. A pessoa poderia até jejuar e orar muito, mas não ia a lugar nenhum. Pois ela aceitou um presente do inimigo que ela carregou voluntariamente com ela. Demônios associados a produtos de beleza. Algumas semanas depois, recebi o convite para ir a Hong Kong, onde uma reunião extraordinária foi organizada para reunir satanistas de alto escalão. Peguei meu tapete voador como de costume e fui para Hong Kong. Havia muitos empresários e representantes de grandes casas de moda e fabricantes de perfumes. Representantes da indústria de loções e da indústria da beleza também estavam presentes. Depois de lidar com a distribuição de drogas, o diabo instruiu fabricantes de produtos de beleza, todas as marcas, a acelerar com a criação e design de produtos de beleza, incluindo sabonetes, loções, perfumes e outros. Para que os seres humanos destruam sua beleza natural, o diabo encarregou os poderes das trevas de anexar demônios a esses produtos de beleza, sabonetes e loções para que a humanidade pudesse ser possuída simplesmente por usá-los. Um espírito mau de vaidade. Então havia uma deusa, que você tem que ter muito cuidado, especialmente as crianças jovens, senhoras. Ela estava lançando um feitiço em um espelho, e então havia essa deusa falsa na frente do espelho, e ali, de alguma forma, ela enxergou quem está se olhando no espelho dizendo: "Oh, sou muito bonita. Oh, não há ninguém como eu." E com este único pensamento falso, ela agarrou-a com apenas isto. Ela estava olhando e lançando feitiços. Aqueles que se vestiram para agradar a carne, as mulheres que vestiram calças, brincos, correntes, artigos tecidos e acessórios, maquiagem e todas as outras roupas mundanas, eles estavam no departamento de prostitutas no fogo do inferno. Isaías 3, 16 a 24, 16. Todos eles foram atormentados. Tiago 5, 3. O teu ouro e prata são amarrados, e a ferrugem deles será uma testemunha contra ti, e comerás a tua carne como fogo. Você tem empilhado tesouros juntos para os últimos dias. A estrada do inferno. O Senhor me mostrou a estrada do inferno. Há muitas pessoas nessa estrada. Alguns se parecem com cristãos, mas eles estavam indo para a estrada que leva ao inferno. Alguns de mãos dadas. Um marido segura a mão da esposa. Uma esposa segura a mão do marido. Os pais seguram as mãos de seus filhos, e alguns foram por conta própria. Havia uma carga muito grande nas costas de cada pessoa.
Quanto mais Jesus olhava para eles, mais ele chorava como um bebê. Eu vi algo que me intrigou. Eu vi grupos de pessoas, elas eram mulheres, e elas tentaram o seu melhor para atravessar o caminho para o céu, mas um poder estava empurrando-os de volta. Então o Senhor me disse: nenhuma coisa imunda passará pelo meu caminho. Isaías 35, 8-9. E haverá uma estrada e um caminho, e será chamado caminho da santidade, o imundo não passará sobre ele. Mas será para aqueles, os viajantes, embora tolos, não errarão nisso. Nenhum leão estará ali, nem animal feroz subirá, não se achará ali, mas os remidos aí andarão. Eu perguntei: qual é a coisa impura neles? E o Senhor me disse: era o vestir deles, eles colocavam brincos, teciam os cabelos, colocavam anexos, correntes, joias, vestem roupas masculinas, tentam se embelezar. Eles querem passar pelo meu caminho. Isso não pode ser possível. Obedecer é melhor que sacrificar. Então ele continuou chorando. Isaías 3, 16-24. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. 1 Pedro 3, 3. De quem adornando não seja esse adorno exterior trançando os cabelos, e de usar ouro ou vestir roupas. Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará o que é do homem, nem o homem colocará o manto da mulher, porque todos os demais são abomináveis ao Senhor teu Deus. O Senhor chorou amargamente e chorou em voz alta como uma mulher em trabalho de parto. Aqueles de vocês que pensam que podem fazer o que quiserem, depois que deram sua vida a Jesus, estão enganando a si mesmos. Não ouça o engano do diabo. Quando você nasce de novo, as coisas velhas já passaram. O cristão que defende o diabo. O Senhor me ensinou uma lição dizendo: muitos cristãos são defensores do diabo. Eu pensei dentro de mim: como pode um cristão que ora contra o diabo defender o diabo? O Senhor me disse: há algumas coisas nas Escrituras que condeno. O diabo sabe tudo que eu condeno, e ele está operando nisso. Alguns cristãos dirão ao irmão e irmã: não é pecado, quando é pecado. O diabo fará com que ele encontre uma maneira de provar que o pecado não é pecado, enquanto o cristão também disser: não é pecado. Quando é pecado, eles se fazem defensores do diabo. Jesus diz: eu lhe aviso sobre vestimentas mundanas, mas alguns dirão: isso não é o que Deus quer dizer, o importante é nossa fé. Alguns até dizem que colocar brincos não é pecado. Meu filho, não mencionei apenas brincos, mas colocar ou usar ouro ou prata, aqueles que se vestem para agradar a carne. Tiago 5, 3. O teu ouro e prata são amarrados, e a ferrugem deles será uma testemunha contra ti, e comerá a tua carne como fogo.
Você tem empilhado tesouros juntos para os últimos dias. Não se preocupe com a beleza externa que depende de joias, roupas bonitas ou arranjos de cabelo. Temos dois tipos de beleza, nossa aparência externa e nossa aparência interior. E não seja esse exterior com adornos, pintar o cabelo, usar ouro, ou de vestir roupas. 1 Pedro 3:3. O Senhor diz: se algum cristão disser, não é pecado, eles são os defensores do diabo, e aquele que defende o diabo nunca chegará ao meu reino. O Senhor também diz: meu filho, leia o que eu declaro no livro de Deuteronômio 22:5. Eu aviso as pessoas a obedecer-me, porque sempre que uma mulher coloca as roupas de um homem ou um homem veste as roupas de uma mulher, eles estão amaldiçoando o Deus do céu e da terra, dizendo que ele não é perfeito em sua obra. Deuteronômio 22. A mulher não usará o que é do homem, nem o homem colocará a roupa de mulher, porque todos os que o fazem, é abominação ao Senhor teu Deus. O Senhor estava chorando e disse: meu filho, o homem amaldiçoa seu Criador, e ainda assim eu estou dando a eles a graça de se arrepender. Se, porém, algum dos meus servos se recusar a se arrepender e, se continuarem defendendo o diabo, eu os vomitarei da minha boca. Apocalipse 3:15-16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, gostaria que fosse frio ou quente. Então, porque tu és morno, nem frio nem quente, eu te expulsarei da minha boca. Males com furos nas orelhas. Eu me movi um pouco mais, e vi esse jovem em um poço de fogo com brincos nas orelhas. Ele disse que foi pelo poder de sedução que as garotas se apaixonaram por ele. Ele também tinha um anel que ele usava para seduzir homens e mulheres a fazer sexo com ele. A maioria dos meninos e homens usam brincos e piercings para seduzir as meninas a fazer sexo. Esta é também outra prática ocultista que está acontecendo agora, porque um espírito demoníaco entra nas pessoas que colocam isso, e suas vidas são influenciadas negativamente. O sétimo grupo de almas que vi no inferno, mulheres usando joias. O Senhor me disse: agora eu vou mostrar a você onde as mulheres que usam joias estão. Lá eu vi uma mulher que estava sendo forçada por demônios a usar brincos em suas orelhas. Uma grande serpente veio até ela quando ela colocou os brincos nas orelhas, e a serpente se enrolou em volta do pescoço. O Senhor é totalmente contra as mulheres que usam joias. Eu disse: Senhor, mas isso é apenas joias comuns. O Senhor disse: minha filha, essas coisas não me agradam. Acessórios de moda inferior. No inferno, eu vi um monstro com a boca e unhas pintadas de vermelho, e seu corpo estava cheio de piercing. Ele tinha 2 brincos de argola pendurados em suas orelhas. O anjo disse: este é o demônio da moda e da vaidade que leva seus acessórios à terra. Colares. Eu vi no inferno irmãos e irmãs que usavam correntes no pescoço. No inferno, eles estavam acorrentados ao redor do pescoço, e se transformaram em cães no inferno. Correntes e colares simbolizam prisões. Brincos. As pessoas me perguntam sobre brincos e colares dizendo que Deus não se importa com coisas insignificantes. Eles dizem que há pecados maiores com os quais Deus se importa. Minha resposta é: todo pecado é mau e não há pecados pequenos e grandes. Todos os tipos de pecados serão julgados diante de Deus. Se você usa essas bugigangas, você está colocando em risco a sua salvação. Você jogaria sua salvação usando um brinco, um colar ou um batom? Você jogaria sua salvação no lixo por causa de coisas perecíveis? Sua salvação é cara, custou um preço alto na cruz.
Jesus morreu e foi enterrado por sua iniquidade para você jogar fora sua coroa por tão pouco. Não troque sua bênção por uma vaidade. Quando você ouve uma palavra de santidade, o poder de Deus envolve sua vida. A palavra enraiza dentro do seu coração e tira o pecado que não agrada a Deus. O Espírito Santo faz morada, se você aceitar a palavra da correção. Não resista, dê sua vida a Ele. A vontade da sua carne morrerá para o mundo. Seus desejos carnais serão destruídos quando o Espírito Santo habitar em você. Brincos, colares e cosméticos. Jesus também me avisou que no início da minha conversão eu andei em obediência, e ao longo dos anos eu comecei a usar brincos, colares e maquiagem. Eu questionei Jesus, dizendo que ele ama a igreja adornada, e a Bíblia diz que o povo de Israel tinha que adornar seu marido, até mesmo sua igreja. Senhor, fala que é para se enfeitar. Jesus olhou para mim e com muito amor explicou tudo. Ele disse: Serva, o adorno do mundo não tem valor para mim. O que eu quero é um povo que se adorne com a minha palavra. Os adornos espirituais são amor, obediência, pureza e os frutos do Espírito. A igreja adornada com a minha palavra brilha como a luz. Cada palavra que a igreja se cobre é como ser adornada com pedras celestes. Como Israel foi acusado de se adornar com santificação, e não com idolatria, minha igreja é chamada a adornar-se com a minha glória. Minha presença fará meu povo brilhar como estrelas. Eu disse: Senhor, as mulheres da minha igreja usam joias. Eu as vi usando e também eu queria usá-las. Jesus respondeu: Agora você sabe que não pode. Nenhuma noiva com os ornamentos de Satanás entrará no meu reino. Os adornos da terra não pertencem a mim. Jesus me levou para o céu por um caminho de pedras preciosas. Ele pegou uma pedra que brilhava e colocou na palma da minha mão, aquela pedra brilhou na minha mão. Jesus disse: Olhe para esta pedra. Ela não tem adorno, porque é o próprio adorno dela. Não use adorno do mundo. Seja meu adorno. A beleza dessa pedra não está fora dela, mas a luz que brilha intensamente é de dentro dela. Eu quero uma igreja como esta pedra preciosa, que brilha pela sua própria natureza. A beleza espiritual não está na aparência, mas na transformação. Esse brilho é uma simples virtude e humildade de coração. Eles falam para a igreja ser um espelho para o mundo e refletir minha imagem. Seja refletores da minha glória e brilhe em santidade. Minha luz deve refletir na igreja, eles têm que ser o reflexo da minha luz. Eu não quero um povo que tenha a imagem do mundo, ou siga os costumes do Egito, e imite o povo da Babilônia. Quando Jesus me disse estas palavras, ele começou a brilhar e ficou cheio de glória. Ele é perfeito, completo e absoluto. Brincos. Eu vi um demônio cheio de brincos por toda parte. Havia um enorme em seu ouvido, e outro em seu nariz, seu pulso estava cheio de braceletes, e seu pescoço estava cheio de correntes. Nenhuma vaidade vem de Deus, e as mulheres usam o que Satanás fez no mundo. Vi demônios cortando os dedos que estavam cheios de anéis de pedras, do crânio e outros. Eu vi um demônio cortando as orelhas de mulheres e dos homens que usavam brincos. Eu vi demônios cortando as cabeças das mulheres que usavam colares, e homens que usavam correntes. O anjo disse: O embelezamento do corpo corrompe o coração e exalta a carne. Eles revelam o que está no coração. Lúcifer exaltou-se quando ele olhou para sua glória, e seu corpo coberto de pedras preciosas. Ezequiel 28:16 e 17. Pela multidão das tuas mercadorias encheram o meio de ti com violência, e pecaste, portanto te farei a profana do monte de Deus, e te destruirei, cobrindo-te. Querubim,
do meio das pedras de fogo. O teu coração está elevado por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lançarei a ti no chão, diante dos reis te porei diante dos teus olhos, para que te vejam. Perfume. Eu vi mulheres, modelos e atrizes de classe alta que usavam perfumes luxuriantes e caros, para seduzir homens. Lá os demônios jogaram ácido e substância podre do poço do abismo em seus corpos. O fedor de podridão era insuportável. Aquelas mulheres não aceitaram esse mau cheiro. Outra parte de Isaías 3:24 foi cumprida. Em vez de cheiro doce haverá fedor. Shampoo, cosméticos, perfume. Eu continuei andando no inferno. Eu vi shampoo e cremes no inferno. Quando a mulher aplica creme em seu corpo, o cheiro seduz os homens na terra. Quando o shampoo é colocado na cabeça, os produtos químicos penetram no cabelo e no cérebro, causando mudanças mentais. Então eu vi uma mulher na igreja usando um perfume. E fora de seu corpo veio uma fumaça preta ardente, que entrou nas narinas do povo. Isaías 3:24. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura? E muitos homens foram seduzidos pelo cheiro. Eu vi o demônio da sedução com um copo na mão, e quando ele abriu a garrafa, uma fragrância infernal saiu de dentro e entrou no meu nariz. Eu me apaixonei por esse demônio. Eu fui hipnotizado por aquela fragrância que saiu na forma de fumaça negra. Mas logo a luz que estava perto de mim destruiu o efeito hipnótico. O inferno está cheio de perfumes de sedução. Vaidade nos sapatos de salto alto. Até os sapatos são pecados. Estes sapatos de salto alto tinham o seu próprio propósito no tempo na China, para elevar as partes do corpo feminino, para serem mais atraentes. E as prostitutas começaram a usar. Então essas coisas são coisas ruins. Você pode ter lindos sapatos se quiser, mas para muitos homens disseram isso é muito tentador. Eu costumava usar esse tipo de calçado, e isso também era um problema para mim. Eu senti que era um pecado, e eu ainda usava isso. Isso significa que fui afetada com cegueira. É por isso que é importante abrir nossos corações, e é isso que o Senhor não pode fazer por nós, abrir nossos corações. Sapatos. Eu vi um demônio com um salto alto de 4 polegadas que estava subindo para a terra. Eu perguntei: por que esse demônio se comporta assim? Ele me respondeu: o diabo da sensualidade, ele participa dos desfiles e passarelas de beleza, e já está entrando nas igrejas. Muitos servos já usam seus saltos altos. Eu perguntei: quem são eles? Ele disse: eles são demônios do divórcio. Eles causam destruição na família. Eles sabem que o casamento é um só. Eles fazem os crentes se divorciarem. Vaidade nas sobrancelhas aparadas. Cabelos das sereias transportado para a terra. Primeiro, tivemos que visitar as dinastias responsáveis por essas fábricas e indústrias. Nós fomos pela primeira vez para visitar a dinastia de Cabelo. O rei desta dinastia é o soberano do nosso clã das sereias, encarregado da produção e fabricação de produtos de maquiagem, joias e roupas. Amado, há cabelo feito sob o mar. Este cabelo é nomeado após a família real deste reino de sereias. As sereias têm muito cabelo chegando até os quadris. Este cabelo é cortado e transportado para a terra. Aconselho as irmãs a evitar cabelos artificiais. Estes são os cabelos das sereias transportados para a superfície da terra. Depois disso, fomos ver a produção e fabricação de outros produtos e artigos.
A entidade híbrida metade peixe, que era o irmão da minha esposa, me contou sobre os itens sedutores que são exportados para a Terra, como cílios e unhas. Isso foi antes desses produtos surgirem. Cabelos que levam ao inferno. Alguns acessórios de cabelos têm demônios, e estão levando muitos ao inferno. Alguns dos cortês de cabelo dos homens os estão levando para o inferno. Cortês de cabelo. O demônio chamou vários outros demônios com diferentes cortês de cabelo para se apresentarem. Cortês de cabelo femininos e masculinos. Ele disse: esta é a nossa moda que está sendo lançada na Terra. Notei vários cortês de cabelo radicais, alguns com desenhos na nuca, cortês de cabelo com desenhos na cabeça, corte com símbolos satânicos tirando a imagem de Deus. Eu vi mulheres crentes no inferno cortando seus cabelos. Elas cortaram o símbolo da aliança de suas cabeças. Eu vi no inferno irmãos que fizeram cortês de cabelo da moda, cortês extravagantes que chamam a atenção. Eu tenho cabelos lisos e usei um produto para deixar meu cabelo encaracolado. O anjo disse: Deus te formou de uma maneira, não mude nada em sua aparência, deixe que seja natural. Cabelo artificial, peruca e todos os tipos de moda de cabelo trançado, tudo isso está no inferno e é do inferno. Eu vi tinturas de cabelo sendo produzidas em um caldeirão no inferno. Eu vi mulheres cortando ou pintando o cabelo, elas ficavam careca. Eu vi os demônios lançarem ácido na cabeça de uma mulher que pintou seus cabelos. Seu crânio se derreteu e ela gritou com muita dor. Eu vi um demônio puxando o cabelo de uma mulher e cortando seu cabelo com uma navalha, e raspando seu couro cabeludo até que o crânio apareceu. Aquela mulher gritou de dor. O demônio disse: quem corta o cabelo na terra também cortará aqui. O anjo disse: diga à igreja para não cortar o cabelo e não pintar. O cabelo foi dado no lugar do véu. Eu disse: as pontas do meu cabelo precisam ser cortadas. O anjo olhou para mim com um rosto sério e disse: não apare as pontas do cabelo. Eu estava preocupada com as irmãs na minha igreja porque todas cortavam o cabelo. Cabelo falso. Aqui na Jamaica, é muito comum as pessoas usarem cabelos falsos. E o anjo me mostrou uma mulher cristã no inferno por ter cabelo falso. Eu vi vários cristãos lá por usar cabelo falso. O anjo disse: eles estão aqui por rejeitar e desfazer do cabelo natural que Deus lhes deu. Eles escolheram usar o cabelo falso de Satanás. A beleza pode atrair a atenção do mundo, mas nunca de Deus. É a santidade que faz a pessoa brilhar. Esta é a beleza que agrada a Deus, e Ele aceita uma vida de retidão e boas obras. A beleza artificial do diabo é fútil e deforma a beleza espiritual da santidade. Sobrancelhas. Eu vi uma garota que cortou as sobrancelhas. Os demônios arrancaram seus olhos. Uma mulher que desenha sobrancelhas muda sua aparência. E a voz me disse: ela mudou minha imagem nela. Meu pastor me incentivou a raspar minhas sobrancelhas para agradar meu marido. Antes, eu gostava de raspar quase toda a minha sobrancelha e desenhar uma linha. Um dia eu estava orando a Deus. O anjo de Deus veio ao meu quarto e me repreendeu. Eu culpei meu pastor que me induziu a fazer isso. O anjo disse: é sua culpa e você é responsável por suas ações. Seu pastor não o forçou e nem mesmo tomou a navalha de sua mão para remover suas sobrancelhas. O anjo disse: quando se trata de praticar o pecado, você age independentemente de qualquer pessoa, embora o pastor tenha dito que isso não é pecado. Saiba que o pastor não pode viver sua vida e não pode respirar por você. Ele não será seu advogado quando você estiver diante do trono branco, no juízo final.
Ele não pode suportar suas tristezas ou sentir suas tristezas quando você estiver em julgamento. Jesus é o dono de sua vida. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Depilação e saias curtas. Eu vi mulheres da igreja cristã que depilaram as pernas e usavam saias curtas para mostrar sua sensualidade. Os demônios arrancaram a carne de suas pernas. Vaidade, cosméticos do inferno. Poder sedutor das loções de beleza do reino marinho. Ao redor da sereia, vi todos os tipos de loções, todos os tipos de sabonetes e produtos de maquiagem que ela usava. Na verdade, um dia minha loção acabou e pensei: vou ter que usar a loção de sereia. E este dia foi a primeira vez que usei a loção. Mas quando saí para a rua foi escandaloso, as mulheres eram loucas por mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, até as mulheres casadas estavam me seguindo. Quando meu tio me viu, ele gritou: o que há de errado com você, Giuseppe, porque todas essas mulheres estão te seguindo? Na verdade, a sereia aplicava essa loção a cada 3 horas para renovar sua beleza, e foi depois de 3 horas que voltei a normal. Aquela beleza demoníaca desaparecera, e aquelas mulheres que me seguiam começaram a me deixar uma a uma. A loção de sereia que eu tinha aplicado no meu rosto tinha me dado uma beleza demoníaca. Muitos dos produtos de beleza que as mulheres usam são feitos no mundo marinho por sereias. Esses produtos dão às mulheres uma beleza demoníaca e as tornam atraentes. Maquiagem. De onde vem a maquiagem? Eu estou falando, espero não julgar ninguém, mas estou falando sobre essas máscaras fortes. É de Cleópatra, mas antes disso, quando as mulheres perceberam que podiam segurar um homem com este rímel, que é como uma máscara, elas conseguiram governadores com isso. Elas os conseguem através de seus próprios desejos, quero dizer os desejos dos homens. E as mulheres conseguiram poder e autoridade através disso. E através dessa autoridade, ela poderia fazer o que quisesse. Eu estou falando de máscaras fortes. Jovens senhoras usam essas máscaras, mas ela é uma alma fraca por trás disso. Ela está tentando cobrir alguma coisa. Não é bom para elas. Eu costumava usar maquiagem, mas eu não uso mais, porque são pecados. Perfume. Essa maquiagem forte, perfume forte, que eu acho que já mencionei para você onde isso leva. Jesus disse que esses perfumes também são encantados. E o que vi foi uma mulher andando na rua e ela usou perfume. E o homem estava andando ao lado dela, e ele sentiu esse cheiro. Ele realmente amava sua esposa, mas havia algum tipo de diferença entre os dois. Eles não eram um só corpo. A lacuna é sempre invisível. Ele cheirou este perfume, foi para casa. Não houve qualquer ação exterior, mas ele ainda não podia perdoar algo que sua esposa tinha feito. E ele não podia amá-la como antes. De uma pequena discussão, surgiu um argumento maior. E houve falta de perdão, depois o divórcio no final, por causa de um perfume encantado. O Senhor disse que é por isso que precisamos sempre ter nossa armadura. Temos que ter muito cuidado com as lacunas em nossas vidas. Apenas um pequeno pecado, no entanto, os anjos me disseram para se arrepender imediatamente após o pecado. No entanto, eu sempre fui assim. Você não pode esperar um dia ou até um minuto. Você deve se arrepender imediatamente. Uma das maiores armadilhas do diabo é o mais tarde, ou o depois, porque haveria uma lacuna em sua vida, e isso se ampliaria. Mas se fecharmos a lacuna imediatamente e pedirmos o sangue salvador de Jesus Cristo, essa lacuna se recuperará, e o Espírito Santo virá e tornará tudo sólido. É maravilhoso. Então poderemos seguir em frente.
Nós não somos fracos porque vamos ao Senhor toda vez que pecamos. É melhor do que viver em hipocrisia. Cosméticos. As mulheres que pintavam as unhas e as mãos tinham os dedos cortados por uma serra elétrica. Elas gritaram de dor e desespero. As mulheres que colocaram maquiagem em seus rostos, aqueles monstros jogaram ácido que deformou seus rostos. Os que faziam as sobrancelhas e pintavam os olhos, os monstros arrancavam os olhos. Só podiam ser vistos buracos nos olhos. Outros monstros arrancavam os lábios da mulher com uma faca. Todas essas mulheres que gostavam de usar batom e maquiagem. As mulheres que pintavam os cabelos ficaram carecas. Os monstros arrancaram todo o couro cabeludo dessas mulheres. Eu perguntei a um desses monstros, qual era aquele lugar. O monstro disse que é o inferno. Quando ele disse isso, percebi que os monstros eram demônios, e eu sabia que tinha morrido. Eu pensei que era um lugar estranho, mas quando eu descobri que era o inferno, eu tinha certeza de que estava morto. Aqueles que usavam brincos tinham suas orelhas cortadas. Eu só vi 2 buracos em vez das orelhas. Aqueles que usavam colares tinham seus pescoços serrilhados. Como tenho o dom da visão, quando passo muito tempo orando, vejo anjos e demônios. Mas um dia um demônio repugnante apareceu e disse: se você não tirar minha maquiagem eu arrancarei sua pele, e se você morresse hoje eu deixaria seu rosto só com o osso. Aquele demônio apontou a unha para o meu rosto. Suas unhas eram como facas. Achei que nada iria acontecer porque ele era um espírito, mas a unha do dedo indicador tocou meu rosto e fez um pequeno arranhão. Eu estava apavorada. Aquela noite foi terrível para mim. Eu disse aos meus pais. Na noite seguinte, esse mesmo demônio apareceu para mim com um pote de ácido. Ele ameaçou despejar na minha cabeça. Ele disse que eu estava usando sua pintura de cabelo, e que meu cabelo não pertencia mais a mim porque estava marcado com sua tinta. Ele disse: os cabelos naturais são meus. Ele tinha o direito de arrancar meu cabelo. Quando o diabo tentou derramar aquele pote de ácido sobre mim, eu gritei e meus pais correram para o meu quarto. Na terceira noite, o mesmo demônio apareceu para mim e disse: vou cortar todos os seus dedos. Você está usando minha tinta, você não está segura, você é minha. Eu disse: você é um mentiroso. Eu sou de Cristo. O diabo disse: então por que ele está permitindo que eu a perturbe? Onde está sua força esmagadora? Eu comecei a repreender. Aquele demônio riu. Ele disse: você não tem autoridade, você primeiro tem que se santificar. É assim que eu engano muitas mulheres que dizem que são de Deus e usam o que é meu. Eu finjo que eu saio quando elas me repreendem, fazendo-as acreditar que elas são ungidas, e que elas têm autoridade. Esse demônio só saiu porque um anjo entrou no meu quarto. No outro dia eu jejuei e estava me preparando para que esse demônio aparecesse novamente. Eu sabia que a guerra não seria fácil. Esse demônio me atormentaria novamente. Eu não sabia por que Deus estava permitindo que isso acontecesse comigo, desde que eu era uma garota sempre dedicada às coisas de Deus. Na outra noite, o mesmo demônio apareceu. Ele disse: minha serva está se acostumando. Um dia nos encontraremos lá embaixo. Vou pedir para te atormentar por toda a eternidade. Eu vou puxar sua orelha e esticá-la até que a corte. Quando você for para o inferno, vou pegar sua alma. Eu disse: eu não sou sua serva. O diabo disse: sim, tem a minha marca no seu ouvido, pertence a mim. Você não sabia que os brincos simbolizam a escravidão, e quem que usa brincos são meus escravos. Eu orei para expulsar aquele demônio, e aquele demônio não queria sair.
Fiquei acordada até o amanhecer, perturbada e deprimida, até que o anjo desceu no meu quarto, e esse demônio foi embora. Comecei a entender que tudo foi feito com a permissão de Deus. Ele queria me ensinar uma lição, e eu não queria entender, porque meu egoísmo de autoridade espiritual não me deixava ver o quanto eu precisaria melhorar minha caminhada com Deus. Eu tive que limpar minha vida. Eu queria tanto me livrar desse demônio, não percebi o que Deus queria me mostrar. Eu não orei naquela manhã, porque sabia que isso não impediria que aquele demônio aparecesse. Eu decidi fazer um teste de manhã. Tirei as tintas das unhas e os brincos. Eu joguei fora o kit de maquiagem e a tintura de cabelo. Ao entardecer, esperei que o demônio aparecesse, mas ele não apareceu, porque eu havia desfeito tudo o que ele dizia ser dele. Eu estava confusa, eu não queria acreditar naquele demônio imundo e nojento. Eu sabia que eles eram mentirosos, mas aquela noite estava quieta. Talvez você seja uma mulher que é muito vaidosa e esteja na igreja. E você não acredita no que estou dizendo. Você pode estar me criticando agora. Com toda a autoridade espiritual que Deus me deu, eu falo para você orar e pedir respostas a Deus. Ele irá revelar a você que você está errada. Não questione este testemunho, busque a resposta de Deus como eu fiz. Eu orei ao amanhecer. O Senhor Jesus apareceu no meu quarto. Eu pude ver como ele era, com a mesma aparência humilde que vivia na terra, mas seu corpo era glorioso. A luz que saiu do seu corpo escureceu meus olhos. Ele diminuiu a luz do seu corpo para que eu pudesse olhar para ele. Seu rosto brilhou. O Senhor Jesus disse que, o que o diabo disse é verdade. Esse demônio recebeu uma ordem da parte de Deus para revelar o erro da minha vida. Ele disse que estava me preparando para uma batalha espiritual através daquele demônio. Ele disse que em uma batalha como a minha, se faz jejum e oração, e se não é o suficiente para santificar, tem que jogar tudo o que está em nossa casa, para longe, para quebrar a legalidade dos demônios. O Senhor disse: Serva, você aprendeu que em uma guerra é necessário não abrir a guarda? Usar aquilo que pertence aos demônios. Isso dá força a eles. Quem não renuncia ao mundo e a si mesmo, não consegue alcançar e entender o que é a santidade. Fim.